Ele é advogado, tem 45 anos, adora rally e tem uma baita missão pela frente: transformar a Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente veio aqui no CT do clube bater um papo com o presidente Paulo Nobre. Veja como foi. Paulo, primeiramente, obrigado por receber a gente aqui na sua sala. Imagina, é um prazer, estou sempre à disposição. Falar de Palmeiras é sempre um grande prazer. Eu falei de rally, você está com tempo agora com essa vida de presidente de fazer alguns rallies por aí ou não? Eu não estou com tempo para absolutamente mais nada que não se chame Sociedade Esportiva Palmeiras. Desde o dia 22 de janeiro, que foi o dia seguinte à minha eleição, feriado, final de semana, quando eu consigo eventualmente tirar um dia, é muito comemorado, porque a princípio eu não tive mais feriado nem final de semana, eu chego no clube, não sei que horas eu saio, e invariavelmente acaba sendo 11 horas da noite quase todo dia, e tem muita coisa a ser feita. Número 16, Aquímero. Número 8, Guianzu. Número 10, Samudio. Número 19, Romero. Número 20. Ser presidente do Palmeiras está sendo como você imaginava? Mais ou menos. Eu sabia que era uma coisa difícil, eu sabia que era muita responsabilidade, mas eu também não fiquei tentando adivinhar como seria. Pergunta que me fazem muito é se a parte financeira está pior ou não está tão ruim quanto eu imaginava. Eu falei, eu sabia que ela era ruim, eu não fiquei tentando imaginar o tamanho nem qual que seriam as suas características. Eu falei, espero eu vencer a eleição e aí eu tomo o pé da situação. É mais ou menos a mesma coisa com relação às expectativas de ser presidente. Eu disse há um tempo atrás que ainda não havia caído direito a ficha que eu era o presidente do Palmeiras, e eu confesso a você que até hoje eu não sei se já caiu, porque é tanta coisa, o dia, todos os dias, tantas demandas, que você fica tão embreado no trabalho que às vezes você se esquece de algumas coisas, você não percebe que hoje você é o presidente de um dos maiores clubes do mundo. Agora, quais foram os problemas mais graves que você encontrou aqui e já diagnosticou, Paulo? A parte administrativa estava um pouco bagunçada. A parte financeira, assustadora, algumas situações que a gente acabou encontrando, algumas negociações, me assusta um pouco. Eu também não quero agora aqui ficar fazendo críticas a quem as fez, porque você tem que estar no momento sentado na cadeira para tomar as decisões. É muito fácil você, de fora, sair criticando as decisões de um presidente, ou você, num futuro, criticar certas decisões que foram tomadas no passado. Eu não sei exatamente o que estava acontecendo com o Palmeiras naquele momento, quando essas decisões foram tomadas. Agora, certas negociações assustam. Eu não sei se muita coisa não foi feita, eu prefiro falar, para não ser leviano, eu prefiro falar, acho que muita coisa acabou sendo feita um pouco de excesso de paixão, e a pessoa talvez não tenha pensado o que poderia acarretar essas atitudes num futuro do clube. Você chegou no Palmeiras no momento que o endividamento do clube estava crescendo bastante. Existe já algum sinal de melhora desse panorama? Não adianta você querer dar o passo maior que a perna ou abraçar o mundo, reverter uma situação como essa em 2 anos. É muito difícil. Eu acho que você tem que reverter a tendência das receitas estarem caindo e das dívidas e do endividamento está subindo. Se você conseguir reverter essa tendência, você já consegue entregar um Palmeiras melhor para o próximo presidente. Nesse momento delicado, por exemplo, com jogadores com salários atrasados, você como líder do clube, como que você trata esse tipo de situação? Por exemplo, que tipo de palavra, que tipo de pensamento você passa para esses jogadores? O que existe são 2 imagens atrasadas, então, para as pessoas entenderem. Quando você faz um salário de um jogador, uma parte é CLT, que é salário, e uma parte é direito de imagem, que normalmente eles fazem uma empresa e dão nota para o clube. Isso é interessante para o jogador, que acaba pagando menos imposto, e até para o clube também. Porém, você não pode fazer a parte da imagem ser superior à parte do salário, porque, na verdade,
a grande parte tem que ser o salário, que é o que o jogador ganha por praticar o futebol. A imagem, que é uma parte menor, ela está para os jogadores antigos, não para os que chegaram agora, está 2 imagens atrasadas. Essas 2 imagens atrasadas foi uma coisa conversada com os jogadores, é uma coisa que você não pode estar em atraso com seus atletas, eles são profissionais, eles não estão aqui por serem palmeirenses, eles são profissionais, que são muito briosos, estão honrando a camisa do Palmeiras, você tem que estar em dia com eles, com tudo que você deve. Então o que acontece é que eu joguei muito claro que hoje essas 2 imagens elas vão continuar atrasadas, a gente sempre fica pagando todos os meses o salário e a imagem, mas na verdade essa imagem ela corresponde a 3 meses anteriores. Então fica sempre 2 meses pendurados de imagem e alguns jogadores nós estamos com luvas atrasadas, que faz parte também do contrato que ele fez quando assinou com o Palmeiras. Depois da classificação do Palmeiras para a segunda etapa da Libertadores, você foi ao treinamento, convocou os jogadores e falou com eles. O que você falou naquela rodinha? Eu dei os parabéns, disse a eles que essa classificação antecipada é um prêmio a um grupo totalmente desacreditado no começo da temporada e que está dando a volta por cima por méritos próprios. É esse grupo que fez grande parte da torcida que os vaiava passarem a aplaudir. Eu já tinha dito a eles que o mesmo torcedor que vai é aquele que vai vir a aplaudir, vai depender única e exclusivamente da atitude, eu falei para eles, da atitude dos senhores em campo. O palmeirense valoriza muito a doação em campo, o comprometimento do jogador e o respeito à camisa do Palmeiras. Paulo, o departamento de marketing de um clube atualmente tem sido uma fonte importante para captar recursos. O Palmeiras renovou esse departamento. Como que ele trabalha agora? Qual a expectativa desse departamento do Palmeiras? Na verdade, existiam 1 ou 2 marqueteiros no clube que davam nó em pingo d'água para conseguir atender todas as demandas. E agora a gente fez o quê? A gente primeiro contratou, a gente convidou para ser nosso diretor estatutário o Paulo Gregorassi, vice-presidente da Macan, que é um grande palmeirense, e ele nos ajudou, junto com nossa diretoria de planejamento, que é com o Fronterrota e com o Márcio D'Andrea, a entrevistar vários profissionais para se iniciar a montagem de um departamento de marketing. Eu tive há pouco tempo atrás, eu tive a possibilidade de conhecer a estrutura do Benfica, que é um dos maiores clubes da Europa, e o diretor de marketing me disse que o maior departamento do Benfica hoje é o marketing, com 66 profissionais. Quando eu disse que a gente trabalhava às vezes com 2 aqui no Brasil, ele falou, você está brincadeira? Paulo, você se apega ou se preocupa com essas recentes pesquisas aí que mostram que a torcida do Palmeiras diminuiu? Esse tipo de coisa te preocupa? É claro, eu como presidente do clube, eu como torcedor do clube, quero ver cada vez mais a nossa torcida crescendo. Só que a gente tem que analisar todas essas pesquisas com muito cuidado, porque às vezes você pega certos nichos de mercado onde a tua torcida não é tão grande. Às vezes você pega uma faixa etária, às vezes você pega uma classe social, às vezes você pega uma região. Eu não tenho dúvida nenhuma que hoje o Palmeiras disputa com o São Paulo para ser a 3ª maior força em número de torcedores no Brasil. Em relação a poder de consumo, eu tenho certeza absoluta que a torcida do Palmeiras ela briga com qualquer outra torcida, por mais que seja maior que a nossa, porque a grande concentração da torcida do Palmeiras é na classe A, B e C. Agora me fala uma coisa, mudando de assunto, até onde vai o seu fanatismo pelo clube? Você tem 1.200 porcos em casa. O que aconteceu? O estigma porco, aliado ao Palmeiras não ganhar títulos na minha adolescência inteira, foi uma coisa muito pesada. Quando em 1986 o departamento de marketing do Palmeiras, ou um marqueteiro chamado Gobato, teve a ideia de assumir o porco como segundo mascote ou como mascote da torcida, porque o mascote oficial do Palmeiras vai ser sempre o periquito, mas o mascote da torcida, parece que um peso saiu das costas de todo palmeirense, pelo menos da minha saiu, e eu comecei no ano seguinte, em 1987, uma coleção de porcos, de artigos de porcos. É uma coleção que começou muito incipiente,
começa com praticamente só você comprando porcos, aí alguns amigos começam a saber e começam a te presentear. Tem um aqui, inclusive, né, Lino? Esse eu ganhei no aniversário desse ano. Hoje eu tenho amigos que têm coleções de porcos dentro da minha coleção. Eu tenho amigos que já me deram mais de 50 porcos, por exemplo. E acaba sendo todo aniversário, todo Natal, toda data comemorativa, eu acabo ganhando porcos e eu adoro. Agora, me explica uma coisa, você como torcedor fanático que é muito difícil, é muito tênue a linha do profissional e do torcedor apaixonado. Você tem que brigar com esses dois lados toda hora, não é isso? Nossa, é muito complicado, porque todo dirigente, nós não somos profissionais. Então, eu não sou um cara contratado pelo Palmeiras. Eu sou um palmeirense que virei conselheiro, que virei sócio do clube, que virei conselheiro, que fui eleito presidente do Palmeiras. Então, em essência, eu sou um torcedor em primeira análise. E o que acontece? Você, quando vira dirigente, você tem que conseguir conter o torcedor que tem dentro de você. Porque o torcedor, ele tem, invariavelmente, atitudes emocionais. E eu digo, o torcedor está sempre certo. Por isso que é uma delícia ser torcedor. O torcedor, ele aplaude um jogador, 5 minutos depois ele quer matar o jogador, e 15 minutos depois ele quer esse mesmo jogador na seleção e diz que ele é o melhor do mundo. E o torcedor está certo nos três momentos. O Valdívia, Paulo, ele não deixou de ter um custo-benefício interessante para o clube? Olha, analisar o custo-benefício do Valdívia hoje é você analisar uma coisa que já aconteceu e que você não volta mais atrás. O que acontece? O Valdívia é jogador do Palmeiras, está sob contrato com o Palmeiras por mais alguns anos. É um jogador de uma qualidade ímpar. É um jogador que, motivado, é sem dúvida nenhuma um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro. Ele desmotivado, ele pode ser um jogador comum ou até um problema. Mas vamos analisar o Valdívia hoje. Ah, mas o ano passado já passou. Nós estamos em 2013 e o Valdívia está sendo um exemplo como comportamento, está super dedicado aos treinos. Infelizmente essas contusões estão atrapalhando o ritmo de jogo dele e tudo mais, mas se trata diariamente, vai aos jogos do Palmeiras mesmo não podendo atuar, mas por estar junto do grupo, e quando entra em campo está fazendo a diferença. Esse recente acidente que houve na Arena Palestra Itália pode atrapalhar os planos do Palmeiras de inaugurar a Arena no final do ano? Pode ser que passe para 2014? Como que fica essa história? Dados técnicos sobre a Arena, eu deixo para a W Torre. Seria leviano da minha parte ficar falando de uma coisa onde nós cedemos o terreno e eles são responsáveis pela construção. Então, acho que eles podem dizer isso com mais propriedade do que eu. Mas eu tenho certeza absoluta que a W Torre, sendo uma empresa séria, sendo uma empresa responsável, o que aconteceu é uma infelicidade, é uma tragédia. Faleceu uma pessoa nas nossas obras, mas obras de grande vulto como essa. Infelizmente, às vezes acaba acontecendo situações lamentáveis como essa que aconteceu ontem. Já aconteceu no Sul, numa dos estados do Sul, já aconteceu em Brasília, já aconteceu até no norte do país. É lamentável, mas eu tenho certeza absoluta que a W Torre vai prestar toda assistência à família e que a W Torre vai dar um jeito para que não atrase as obras no Palmeiras. Certo. Para finalizar, o que a torcida pode esperar do Palmeiras para 2013 e para o ano do centenário? Olha, sempre me perguntam de jogadores, eu vou dizer, o Palmeiras está sempre atento e alerta para grandes jogadores poderem vir jogar no Palmeiras. A gente só analisa sempre a questão financeira, se a gente tem condições de trazer e de manter o jogador. O senhor do Palmeiras pode esperar, como eu te falei, muito trabalho da diretoria. Mas falando de futebol, que é o que o torcedor realmente se importa, eu garanto ao torcedor que esse elenco, não só em 2013 como em 2014, sangue na veia e dedicação do primeiro ao último minuto de campo e de jogo, honrando a camisa do Palmeiras sempre que ela entrar em campo. Maravilha. Paulo,
Obrigado por receber a gente aqui. Imagina.